Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós nesse instante. Por motivos dessa situação do qual estamos vivendo, da pandemia que está assolando toda a humanidade. Não só a nossa casa, como as demais casas espíritas estão com dificuldades com os seus palestrantes. Durante esse mês, desde a primeira palestra do mês até hoje, todos os nossos irmãos que aqui foi convocados para a exposição doutrinária tiveram problemas pessoais e familiares com a Covid-19. Então aqui nós estamos sempre na graça de Deus e rogamos a Ele muitas bênçãos para que nos mantemos com saúde física, para levar aos nossos irmãos de humanidade um pouquinho de conforto através do Evangelho de Jesus. A virtude é um bem que nós conquistamos no transcorrer da nossa caminhada evolutiva. Quando fomos criados simples e ignorantes, no nosso processo evolutivo e espiritual, que viemos galgando desde o reino mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal, que se deu a primeira encarnação, o espírito na espécie humana. Deus escolhe a espécie humana para que o espírito desenvolvesse ou expressasse a sua busca, o seu raciocínio na inteligência. Até então, nós só tínhamos instintos. No transcorrer da nossa caminhada evolutiva, nós vamos e viemos aprendendo todos os dias, todas as horas, todas as reencarnações, no nosso processo educacional, no nosso trabalho, na nossa convivência em sociedade, em família, e vamos nos aperfeiçoando lentamente, sem nos darmos conta, adquirindo passo a passo o aperfeiçoamento das virtudes. Virtudes são conjuntos de conhecimentos adquiridos durante a nossa trajetória de evolução. Cada coisa que nós aprendemos e nós aperfeiçoamos, nós adquirimos ali um aperfeiçoamento e gera-se uma virtude. Seja no campo intelectual e no campo moral. Quando nós somos propensos a determinadas viciações e determinado período nós deixamos de usar determinados vícios que nos incomoda, que atrapalha, que nos atrasa a nosso processo evolutivo, naquele ponto que nós melhoramos ou aprendemos, nós ali adquirimos uma virtude. A caridade, por exemplo, quando no processo nosso evolutivo que passamos por dificuldades e quando nós voltamos a um estado melhor e que vimos alguém passando pelo mesmo processo do qual nós já vivenciamos em outras situações,
nós usamos de compaixão com aquele irmão. Porque nós sabemos o quanto foi difícil também quando nós estávamos naquela situação. Então, ali, toca no íntimo do nosso ser, do nosso consciente, do nosso sentimento, das nossas emoções, o que fazer por aquele irmão. Aí nós nos colocamos no lugar dele, usamos de compaixão. Isso é uma virtude, no sentido moral. No sentido material, tudo que nós conquistamos, conseguimos de conhecimento na prática da nossa vida profissional, no campo material, são virtudes também que nós conquistamos. Que quando nós nos deparamos, nós estamos fazendo coisas que nós mesmos desconhecíamos que a gente sabia fazer. São virtudes que elas vêm à tona, que está emergindo dentro do nosso ser, que a gente nem se dá conta que já conseguimos, que já conquistamos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, que trata-se dessa questão da virtude. E nos diz assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. O que é um homem de bem? É um homem que tem qualidades, principalmente na questão moral. Então, por que ele se torna-se um homem de bem? Porque foram um conjunto de hábitos adquiridos. Kardec coloca no sentido da educação, que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, tá? E que a educação convenientemente bem entendida é a chave do progresso moral e intelectual de toda a humanidade. Convenientemente bem entendida. Então a educação, ela tem essa potencial na questão da virtude. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa educada, é uma pessoa que tem profundidade de conhecimento, de vivência durante a sua trajetória evolutiva. Quando a gente se depara com uma pessoa que a gente se apaixona pelaquela pessoa só no conversar com aquela pessoa, ela tem tanta sabedoria dentro dela, tanta paz interior, que a gente fica como hipnotizado, fica fascinado pelo carisma e pelo que ela tem de bom, com simplicidade, com bondade nas palavras, bem colocada. A gente vê que é uma pessoa virtuosa. Então isso é uma conquista que o próprio indivíduo nem percebe que tem. Porque a pessoa virtuosa, ela não se dá conta que ela é. O outro percebe. Aí é que está o grau de evolução de cada um de nós no processo evolutivo. Então, cada encarnação, cada momento da nossa vida, nós estamos aprendendo com nossos irmãos e estamos passando conhecimentos sem nos dar conta. E isso são virtudes que vamos adquirindo. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, são qualidades que ele vai adquirindo. Por isso que nós devemos não se preocupar muito, dizer assim, amanhã eu quero ficar uma pessoa muito boa, uma pessoa santa, eu vou fazer caridade, eu vou me transformar totalmente. Não façam isso, porque isso não vai a lugar nenhum. Isso é um desejo dele. Mas se ele já pensa dessa forma, então começa a trabalhar pelas simples coisas.
se educando em primeiro lugar. Essa autoeducação, esse mergulho interior dentro dele próprio, em busca, tá, desta verdade. Ele se conhece. Quando nós começamos a nos conhecer, aí nós vamos começar a separar o mal do bem. E vamos conquistando justamente isso, ó, ser caritativo, laborioso no trabalho, né? Sóbrio. Esse sóbrio é uma lucidez que ele tem que ter, né? Tem que ser lúcido de tudo que ele faz, modesto, não ser orgulhoso, não ser vaidoso, usar de modesta, porque aquele que se considera virtuoso, mas se exalta, como por exemplo, ele é um profissional bom em determinada área, e que alguém vai fazer algum elogio ou vai questionar alguma coisa, ele se exalta com orgulho. Isso aí eu sei, porque tal coisa e tal. Então ele tenta o quê? Diminuir o outro, porque ele se coloca numa situação elevada. E não é isso que é um homem de bem, que é um homem virtuoso. Ele pode até ser, mas ele estraga por causa do orgulho, né? São qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Acabei de falar. Então, esse não é. Pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, que é o orgulho. Esse estraga tudo. Então ele tem qualidade, ele tem conhecimento, mas o orgulho abafa tudo aquilo. Chico Xavier, todas as palestras a gente tem que citar alguém maravilhoso como foi ele, né? Alguém ia conversar com ele e sentia neste homem virtuoso, nesse homem de bem, qualidades. Mas ele não se dava conta das suas qualidades. Ele achava que aquilo ali é um processo natural, e é natural. Tem que ser, deve ser natural. Porque isso é um processo natural também do seu processo evolutivo. Então não se faz necessário nós nos exaltar. Aí começamos a estragar. São Vicente de Paulo, Gandhi, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e Francisco Cândido Xavier, que já antecipei, eram pessoas virtuosas. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Então fazer o bem, fazer a caridade, fazer por fazer, porque é uma coisa espontânea. É como nós sentir sede e pegar um copo com água e tomar. É um processo natural. Ele daqui a pouco nem sabe se tomou água. Então a caridade, por isso que eu disse no início, passar por dificuldades, passar por situações difíceis, para depois saber, quando encontrar alguém naquela situação do qual nós já vivenciamos, nós vamos nos dar conta e nos chama a atenção. Poxa, eu estava numa situação como este irmão está. Então nós vamos usar de compaixão como aquele irmão. E espontaneamente nós estamos fazendo a caridade sem se dar conta que estamos fazendo. Tem muitas pessoas que dizem, mas eu queria ser uma pessoa
de boas posses para fazer caridade. Quem sou eu? Não tenho nada. Mas isso é a caridade material. Que bom que a pessoa tiver situações financeiras que possa ajudar materialmente. Isto é caridade? É caridade. Mas às vezes, atenção a um irmão que está em situação difícil, passando por dificuldade, e a pessoa leva uma palavra amiga, um sorriso, um abraço, a pessoa sente tão bem, muito mais do que se ganhasse um carro zero. Porque aquilo fica registrado para ele a vida inteira. Lá num determinado dia ele lembra, poxa, naquele dia eu estava com tanta dificuldade e aquele nosso irmão conversou comigo e eu me senti tão bem, tão feliz. Que Deus o abençoe. Mas ele nem sabe, ele nem se dá conta que fez o bem a alguém, mas aquele alguém está orando por ele. Foi grato a ele. Tem uma passagem muito bonita no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, inclusive no filme também mostra, sobre André Luiz, que ele era um médico na ocasião, um médico famoso, mas ele tinha muita dificuldade em relação em fazer esse tipo de caridade. E ele, no consultório dele, às vezes chegavam as pessoas pobres, necessitadas, para conversar com ele sem ter condições financeiras. E sempre havia uma secretária, ele tinha uma secretária muito bondosa, com um coração muito bonito. E ela deixava sempre essas pessoas para ele atender no final do seu trabalho. E entre esses tinha uma senhora que sempre levava o marido. E quando chegava no finalzinho, ela conversava com ele e apontava aquele casal que precisava de uma ajuda. Mas ele não gostava, não se sentia bem. Atendia mais mal-humorado. O tempo passou, chegou uma época, ele desencarnou, aonde ele passou um período de 8 anos em regiões de sofrimento, regiões umbralinas, que depois ele foi socorrido. E quando socorrido, que ele se deparou na colônia espiritual Nosso Lar, que foi esclarecido para ele a sua situação, o problema do seu desencarne, e depois ele queria saber ansiosamente pela sua mãe. Onde que estava a minha mãe? Gostaria de me encontrar com a minha mãe, conversar com a minha mãe. Mas a mãe via ele, mas ele não tinha condições de ver, porque ela já estava em uma dimensão espiritual, em outra colônia espiritual, muito mais elevada, num estado evolutivo que ela já se encontrava. E ele estava na colônia Nosso Lar. Certo dia, ele foi levado ao departamento, determinado ministério, aonde foi esclarecido para ele, através de um telão, as pessoas que desejavam bem a ele e que oravam por ele e que tinham muita gratidão por ele. E no momento do seu desencarne, o que estava de mão posta orando por ele? A primeira sua mãe, que estava recebendo ele, acolhendo ele, mas ele não percebia, por causa do seu campo vibratório. E a outra foi justamente essa senhora que levava um marido para ser atendida no consultório. E ela, em preces, rogava a Deus as bênçãos ao irmão André Luiz, que tanto
atendeu no seu consultório. Quando ele viu aquela cena, ele se emocionou. E depois ele teve encontros com essa senhora na colônia Nosso Lar. A princípio, ele recusava aquela senhora, porque ela tinha o mesmo jeito. Aquela pessoa que queria conversar, queria um abraço, que queria uma palavra amiga, mas ele ainda se mantinha na espiritualidade, aquela pessoa orgulhosa. Mas quando ele viu aquela cena de amor, ele quebrou esse orgulho. E aí viu que aquela pessoa, que as preces dela foi ao seu encontro com tanta intensidade, que ajudou ele a sair daquela situação de sofrimento em regiões umbralinas. São virtudes, são momentos de caridade que a pessoa nem percebe que está fazendo. Essa senhora nem se dava conta do quanto que estava ajudando esse nosso irmão, que passou depois a ser e é um espírito já compreendido em um estado mais elevado de compreensão. Então, a partir desse instante, ele começou também a trabalhar essas virtudes dentro de si, no sentido da caridade e do amor ao próximo. Começou o quê? A auxiliar naquele trabalho dentro da colônia Nosso Lar, começando limpando o chão. E ele no início se colocava numa posição de médico, como ele era aqui na matéria, mas na espiritualidade é diferente. Nós temos que usar de humildade, simplicidade e, acima de tudo, amor. Então, torna-se ali uma pessoa virtuosa. Ele começou a limpar vômito. De vômito, ele começou a atender nas câmaras de retificação, que são espíritos que são retirados de regiões umbralinas, em completo desespero, aonde ali ele passava a noite, a tal ponto que ele chegou a ter a felicidade de conversar depois com a sua mãe. No processo de sono que o espírito passa, ele se desdobra e vai até a colônia espiritual onde se encontrava a sua mãe. Por causa dos méritos adquiridos pelo trabalho de amor, quando o espírito já desencarnado na colônia Nosso Lar. Então, o trabalho de André Luiz, podemos aqui citar como um trabalho espiritual de uma virtude adquirida depois de passar pelo sofrimento. Ele toca-se em si que o mais importante, acima de tudo, é a caridade e o amor ao próximo. O homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios de maneira em amor próprio, então aí estraga tudo. Se ele sente essa satisfação, mas para colher elogios, cai tudo por terra. Porque ele já está conseguindo, já colheu aqui na matéria aquilo que ele queria, aquilo que ele era. Então, fazer o bem com desprendimento. E na questão 893 de O Livro dos Espíritos, que trata-se das virtudes e os vícios, pergunta Kardec: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária
ao arrastamento dos maus pendores. Então, é um esforço que a pessoa faz. Porque sabendo que nós ainda somos criaturas imperfeitas, então, quando desponta esse desejo de mudança, é uma virtude também que ele já começa a praticar, a ensaiar. Então, são virtudes que ele está adquirindo, porque ele já quer sair daquela situação. Ele sabe que aquilo ali já não traz benefício nenhum para ele. Então, ele começa a ver essa mudança, né? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, sem pensamento de interesse. Fazer o bem sem ostentação, né? Então, fazer o bem pelo bem. Mas, volto a repetir, são pontos do qual a pessoa está fazendo sem se dar conta que está fazendo. Então, esse tem mérito. Porque se a pessoa faz e começa a pensar, poxa, hoje eu dei tantas cestas básicas, hoje eu atendi tantas pessoas lá no centro espírita, no atendimento fraterno, eu hoje dei tanto passe, eu hoje atendi tantas pessoas, dei tantas palestras. Acabou todo o seu mérito. Ele ali, ele já recebeu de Deus a oportunidade para que ele tire proveito daqueles momentos felizes que Deus oportunizou, porque todos nós, somos devedores. E Deus nos dá essa oportunidade, através da caridade, para nós seguir no caminho do bem. Pelo interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, a caridade sem interesse, aquela caridade espontânea, né? Então, lá no final, o nosso irmão nos traz uma mensagem, né, muito linda aqui no final, porque essa mensagem aqui, nessa questão, é de François Nicolas Modelaine, em Paris, 1863. Ó vós todos a quem a fé espírita aquece com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolha. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Essa é a mensagem do nosso irmão François Nicolas Modelaine, em Paris, 1863, que ele passa ao nosso codificador. Então, aí está, meus irmãos, a mensagem da noite de hoje, que é extraída do Evangelho segundo o Espiritismo. Façamos aí uma reflexão todos nós, encarnados e desencarnados, que a única diferença que existe entre nós é o corpo, nada mais do que isso. Agradeço a atenção de todos, ao querido irmão, mentor espiritual que está no meu lado, e toda a pleia de espíritos que nos assessoram. Muita paz. Deus nos abençoe.